Vamos continuar esta conversa com o Carlos Reis e o Jorge Sivamelo. Começámos a falar da personagem de ficção, tanto na narrativa como no teatro, e, de facto, esta conversa parece infindável. A vida das personagens ficcionais é tão forte para quem lê como para quem a escreveu, que Balzac, quando estava no leito de morte e já em delírio, pediu para chamarem o médico, mas o nome que ele deu era um médico que ele inventou na Comédie Humaine, e não um médico real. E o Flaubert, quando escrevia a Madame Bovary, que se envenenou com arsénico, diz numa carta, aliás, as cartas do Flaubert são das mais inteligentes que eu conheço, diz numa carta Quase que... sempre as senhoras, aliás. Sim, sobretudo à sua amante à distância, porque ele dedicava-se muito tempo a escrever e ela vivia em Paris e ele não. Mas o Flaubert dizia que as mãos dele cheiravam a arsénico, no qual ele não precisou de tocar, mas a sua personagem envenenou-se com arsénico. E esta vida das personagens é realmente um mistério e é o que as torna fascinantes, não é? Estava eu a pensar que, por exemplo, o Falstaff, que é uma das personagens mais ricas do Shakespeare, aparece em duas peças diferentes, muito diferentes. Numa peça histórica, a fazer os conselhos e a despedida do príncipe, e depois nas Alegres Comadres do 27. Não, até noutra, no Henrique V, em que ele morre. No Henrique V, em que morre, depois aparecem três. Portanto, ultrapassa a própria obra. Sim. Ganhou vida própria. O Arlequim, mito absoluto, que ele fez para aí 300 peças com esse rapaz aos saltos. Ou seja, transformou-se num tipo universal. Um tipo universal, mas se calhar é essa a ambição. E se calhar não dar rosto à personagem, como o Flaubert queria. Como é que ele podia fazer aquelas descrições extraordinárias se as personagens tivessem cara? Viam que era a Jennifer Jones, não podia fazer a Madame Bovary no Minelli, não conseguia continuar a escrever com aquela minúcia genial. E fazermos ir lendo, porque o grande romance do século XIX nos convida a passar pelo menos 15 dias a ir lendo aquelas descrições e aquelas insinuações. Se as vemos, é num instante. Quando eu andei a fazer, e ando a fazer ainda indagações por causa desse projeto, descobri uma coisa curiosa. Existe hoje em dia um software relativamente sofisticado para desenhar o rosto de pessoas, aquilo que se chamava o retrato robô. Sim. Quando alguém é assaltado, e escreve, era alto, era baixo e tal, e há um desenhador que... Bom, hoje há um software para isso. E esse software é usado em práticas educativas, mas é usado também, eu não tenho agora aqui as referências, evidentemente, mas isso encontra-se facilmente na internet, é usado para desenhar o rosto de personagens. Introduz-se o texto, dita-se o texto, escreve-se o texto, naquele espaço em que ele é mais descritivo. O software trabalha aquela descrição e produz uma personagem. E há dois casos muito curiosos. Um é a personagem de James Bond. Muita gente não sabe que o James Bond foi, antes do Sean Connery, foi personagem de série televisiva, no fim dos anos 50, e de folhetim radiofónico. E o próprio Ian Fleming fez um esboço do que seria o rosto da personagem. Pois bem, esse software produz um rosto de personagem muito parecido com o de Ian Fleming, que por sua vez é muito parecido com o jovem James Bond. Portanto, há ali uma sintonia muitíssimo interessante. Não quer dizer isto que o casting passa a ser feito por um software. Mas isto mostra bem como existe esta preocupação de ir ao rigor da descrição e encontrar a cara ideal para aquela figura. O outro é o da eterna Emma Bovary, que há 3 ou 4 filmes, um do Jean Renoir, outro do Vicente Minelli e por aí fora. O Chabrol. E o Chabrol também. 4, bom, as atrizes que fizeram de Emma Bovary são todas diferentes umas das outras. E todas diferentes do resultado que deu o software. Que daria como atriz a Kate Blanchett. Que engraçado. Era a mais parecida de todas. E, portanto, isto traduz um pouco, aqui porventura de uma forma um pouco caricatural, esta preocupação de ver a personagem e de a ver com um índice, vamos dizer assim, de fidelidade
muito elevada. Embora nós saibamos que esta questão da fidelidade em adaptações é uma questão muito traiçoeira, muito perversa e às vezes até um pouco absurda. Pois. Não, mas eu penso que até é preferível, para o meu gosto, não descrever demasiado a personagem. No século XIX fazia-se muito isso, até porque tinham muito tempo. Hoje a narrativa, quanto a mim, deve ser mais breve, mais sintética, mais próxima do cinema, no fundo. E eu acho que não descrevi fisicamente nenhuma das minhas personagens da tetralogia, nem sequer o que vestiam, nem nada. Não é o escritor da atualidade a dizer isso, é muito curioso. Deixar isso em aberto à imaginação do leitor. Aliás, há uma das suas personagens que só tem iniciais. JC. Sim, o que aliás tem um bom exemplo no Kafka. A propósito, kafkiano é também um dos adjetivos Exatamente, esse vem do autor. De um autor. Mas eu acho que esse vem do autor porque a personagem chamava-se Capa e não tinha nome, senão viria da personagem. Era curto mais. Era curto mais. Claro. Não, as personagens são realmente a matéria-prima do ficcionista. Como é que nós andamos distraídos disto durante uns tempos? Exatamente. Mas como é que tu passas do rumor branco, que é um rumor indistinto, em que personagem e magma se confundem para a presença de personagens tão fortes e tão determinados como aparecem a partir da paixão, que não descreves porque és eles. Portanto, o que é muito engraçado no Almeida Faria é que ele faz 4 romances e mais 2 peças de teatro em situação de Fernando Pessoa, com heterónimos de si próprio. Faz um teatro de vozes, vários monólogos interiores. Não precisa de escrever porque são eles a falar. Pois. Não, o Rumor Branco, que é uma aventura adolescente, apesar de tudo, tinha uma personagem, ou por outra, tinha 2 personagens com o mesmo nome, que realmente lançou uma certa confusão. Porque na primeira parte, aquela personagem é um estudante universitário, na segunda é um proletário, que nasce justamente só nessa segunda... A meio do romance nasce uma personagem com o mesmo nome da primeira. Convém dizer, e eu aqui, esse professor toda a vida, convém dizer a quem nos esteja a ver e ouvir, e esteja um pouco distraído, que quem escreveu este romance foi um jovem com 18 anos. Pois. E que foi um romance, eu posso dizê-lo à vontade diante do Almeida Faria, porque já o escrevi sem ser na presença dele. E foi um romance que, 1962, provocou uma pequena comoção na literatura portuguesa, em boa parte porque ele vinha pôr em causa esse tipo de personagem socialmente marcante, que vinha do neorrealismo, no fundo, com densidade social, com um rosto bem definido, com uma atitude de conflitualidade, etc., etc. E houve, por causa desse seu romance juvenil, ou quase juvenil, uma querela muito interessante entre o Virgílio Ferreira e o Alexandre Pinheiro Torres, entre uma concepção de personagem que já era o de Virgílio Ferreira naquela altura, muito mais diluída, difusa, menos corporizada, e uma concepção de personagem que era a do crítico do neorrealismo, densa socialmente, marcada do ponto de vista político, etc. E, portanto, acho que estas coisas também devem ser colocadas em contexto. Mas já agora, só para completar esta observação, o mais... As datas estão certas, não estão? Então, tinham que estar. Mas no Brasil, este Rumor Branco teve um eco enorme, maior até do que em Portugal, visto que é um grande país, sobretudo porque dava, de repente, uma imagem completamente diferente de Portugal, que para eles era bastante arcaico. Basta dizer que o Guimarães Rosa dizia que lia o Essa como quem vai visitar alguém da família mais antigo, a mãe, e lia o Camilo como quem vai visitar a avó. Portanto, a imagem de Portugal era bastante realista, no fundo. Era o Ferreira de Castro. Era o Ferreira de Castro. Era um país... O escritor teve uma notoriedade absolutamente incrível na época. Pois, e justa na época, até porque escreveu sobre o Brasil, também era o único português que escreveu um romance bastante interessante, do ponto de vista sociológico, pelo menos, que se passava no Brasil. Portanto, este livro, que eu reconheço que não tem um valor especial, teve só esse valor de explosivo.
Por outro lado, tinha uma mensagem política, embora difusa, visto que essas duas personagens com o mesmo nome, que era Daniel João, está lá escrito que Daniel é um profeta e João é o João Batista. Portanto, já aí se estava à espera que viesse a saída daquele impasse em que Portugal vivia, ou seja, o Messias. São livros messiânicos, no fundo, como a Paixão também é, Paixão, claro. discretamente. Mas desculpa, tu ias dizer... Não, é como é que aparecem as personagens tão nítidas, como é que dessas personagens difusas, enigmáticas do Rumor Branco, que são mais vozes do que personagens, aparecem as personagens daquela família inteira, com primos, irmãos, mães, criado, quase um maravilhoso romance Moisés. Talvez da minha vontade de contradizer, porque o Rumor Branco era contra todas as regras. A Paixão foi escrita numa época em que apareceu o novo romã, que dizia que a personagem morreu. O que foi uma estupidez total, até porque hoje os romances, nomeadamente do Robbe-Grillet, são ilegíveis quase. E, portanto, apeteceu-me voltar às personagens. Mas, mesmo isso também não era assim tão aceite universalmente, porque eu lembro que o Herberto Helder, quando apareceu a Paixão, disse: é demasiado realista. Eu preferia o Rumor Branco. Quer dizer, os poetas ou aquelas pessoas que estavam mais ligadas... E o Herberto Helder, sobretudo, claro. Estavam mais ligadas a uma poética, no fundo, bastante antirrealista, não reagiram tão bem a esse livro. E, bem, aos cortes, ainda pior. Mas isso é outro assunto. Não sei se te interrompi, porque tu falas tão bem. Tiveste a vocação desta vontade de escrever sobre personagens, de alter egos teus e não só. São todos alter egos. Eu acho. Aí o Bovary. Tu és a Madame Bovary, do Moisés à Marina. Sim, todos. Portanto, você, quando encena personagens de um escritor que já se escreveu antes num romance, Sim. está de alguma forma a encenar o romancista? Estou, de alguma forma, a trabalhar sobre o texto do romance. Mas eu nunca peguei num romance sem fazer uma adaptação. Portanto, estou a trabalhar num texto meu. Você faz a adaptação. Faço ver um texto a partir do romance. Fiz no romance, da novela do Benito Sereno e do Michael Kohlhaas. São textos meus feitos para um ator, para determinado núcleo de atores, porque isso também é, no teatro, e no cinema, uma vontade. Quando eu quero fazer a Madame Bovary, ou quereria, é porque tinha a Isabelle Huppert, por exemplo. Portanto, porque há uma vontade de ver esta pessoa mascarada de Pompadour, a Pompadour mascarada de Vênus. O Woody Allen tinha as suas musas, que vão mudando, aliás. Que vão mudando. O Hitchcock também tinha as O suas Hitchcock musas. também tinha, mas é a vontade de encontrar um nome para este corpo, tal como de encontrar uma personagem para este lugar. Eu vejo fulano de tal e vejo, ai que bem que tu ficarás a fazer o Doce Pássaro da Juventude. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta um bocadinho melindrosa e talvez até atrevida. Você, como encenador em Portugal, tem que fazer o seu casting, evidentemente, o meio não é muito grande. Você tem dificuldade em encontrar atores e atrizes para as personagens que quer? Eu parto do princípio, porque eu não sou um encenador freelance, sou um encenador que dirige uma companhia. Portanto, sou obrigado a ter atores, tenho que encontrar as roupas de carnaval que eles vão vestir. Como é que eles vão aparecer? De minhota, ou de Nazarena, ou de rainha, ou de príncipe. Portanto, é mais desenho à vista sobre o elenco que tenho. Neste momento, com a grave crise financeira que temos andado a viver nos últimos 5 anos, tenho menos elenco, portanto, tenho menos hipóteses de encontrar repertório e gostaria imenso de fazer textos do Almeida Faria. As Vozes da Paixão era uma peça que eu gostaria muito de fazer, mas já não tenho atores da minha idade e eu já não tenho memória para fazer aquele velho Moisés. Vou fazer para a rádio. Todo contente porque finalmente vou fazer o Moisés. Vai fazer o Moisés em teatro radiofónico. Na rádio. E aí, que questões é que se lhe colocam como encenador e também como ator que dá voz a personagem? É muito bonito. No primeiro ensaio que fizemos das Vozes da Paixão, da Reviravolta, que é um texto, é o último texto teatral do Almeida Faria publicado,
É muito bonito perceber que é um texto em verso, que não é um texto em prosa, porque a tendência dos atores atuais, por causa do coloquialismo antirromântico, que ainda bem que existe, tem tendência a desrespeitar o verso e a transformar aquilo em prosa, ou seja, seguir o sentido e não seguir a respiração. Ainda por cima, como era eu a ler a primeira parte é o Moisés a falar com de Zunha, e eu tentava respeitar o verso, é engraçado que os outros atores não sentiram isso. Sentiam mais a necessidade de dar o sentido do que de ir respeitando as respirações. É esse o trabalho difícil em textos com Almeida Faria, que são fala falada, não tem nada de fim do século, Eugênio de Castro, nem de António Patrício, não há essa prosa ou esse verso no Almeida Faria, mas há um sentido musical e de ritmo que é muito importante. Esse foi o meu trabalho principal. Que eu julgo que é um renascimento do teatro radiofónico, que era um género que foi muito prejudicado, entre aspas, pela televisão, mas que nos anos, será desde os anos 30, 40, 50, por aí fora, ainda em Portugal, os folhetins radiofónicos tinham um impacto social que depois foi desbancado, claro, pelas telenovelas. Mas havia um aspecto muito curioso, e nesse seu trabalho, inevitavelmente, isso aparece, do casting e da voz do ator no teatro radiofónico, que nós não o vemos. Claro, exatamente. Há uma sequência muito engraçada de um filme de Woody Allen, que eu gosto muito, que é Os Dias da Rádio, em que se vê a produção de uma peça radiofónica. E o que é curioso ali é como a voz das personagens não corresponde nada à imagem que o ouvinte faz daquelas personagens. Claro, portanto é muito engraçado trabalhar só a voz, o ator confiar só na voz e no texto e perceber que é só a voz aquela que vai ficar daquele texto. Mas fazer aquilo que o Flaubert queria, não ilustrar. Portanto, é a voz e... O teatro radiofónico, enquanto adaptação de teatro, está a renascer, está a aparecer agora na Antena 2, faz-se algum. O que é pena é não haver aquilo que houve na Inglaterra e na Alemanha, que são as encomendas de teatro, rádio, escritores que escreviam peças para a rádio. E alguns chamam Samuel Beckett, outros Heinrich Böll, outros Peter Handke, que escreviam peças exclusivamente. Harold Pinter. E ganhavam a vida com isso, porque pagava bastante bem. E era muito interessante, porque eram, por exemplo, as peças para a rádio do Harold Pinter. Eu gostava muito de fazer uma em teatro, portanto, em 3 dimensões. Mas é tão difícil saltar do universo imaginado de praias, não sei o que é que ele diz. Estou numa praia. Oh, e agora como é que é? Num teatro que é realista. As possibilidades que a rádio teve nos anos 50, princípio dos anos 60, inventando linguagens próprias, em que as personagens ganham imensa presença, estão à boca de cena, estão no nosso ouvido, no nosso automóvel, é muito interessante. Finalmente teremos um acordo para fazer para a rádio, provavelmente com uma grande... para editar CDs com teatro radiofónico. Já tínhamos editado... A pessoa vai de carro e ouve. Vai ouvindo as comboio vozes. E vai Exatamente. ouvindo. E é muito engraçado. E a imaginação que se tem ao ouvir não é a mesma que ao ler, mas é muito difícil agora ler teatro. Eu lia muito teatro quando era novo e era normal nas coleções normais das grandes editoras. Mas não é propriamente um género que o grande público cultiva. Foi, agora já não é. Mas essa é uma boa e é muito engraçado seguir a voz dos atores. Eu lembro-me que eu fiz rádio nos Açores há muitos anos já e havia, nessa altura, daqueles discos grandes de 33 rotações, só com efeitos sonoros. Sim, claro. Um carro a trabalhar, uma porta a bater, vidro a partir-se, etc, etc. Isso, evidentemente, dentro de uma concepção muito mimética, muito realista da adaptação radiofónica, mas que, no caso das personagens, volto a isto, cria uma espécie de halo de mistério em torno daquela voz que permite imaginar uma série de coisas. Desse ponto de vista está próximo da leitura. Está próximo da leitura. Está muito longe, claro, do teatro e do cinema. É porque não está encarnado, está só envozado. Isso mesmo. Bom, acho que temos que terminar por agora, mas é possível que possamos continuar. Obrigado. Muito obrigado também. Obrigado eu. Até. Muito obrigado.